A gente continua falando de economia aqui no Band News no meio do dia, agora com números do Boletim Focus divulgado hoje. O mercado financeiro parece estar mais otimista com relação à economia aqui no Brasil. Subiu para 2,18% a projeção de crescimento da nossa economia. A Juliana Rosa está com a gente. Fala mais desses números. Boa tarde, Ju. Tudo bem, Renan? Boa tarde para você, para o Fábio Oi, e para o Ju. nosso ouvinte. O que chama atenção é a esperança mantida aí da maior parte do mercado financeiro de que os juros vão cair, mesmo com aquele banho de água fria que o Comitê de Política Monetária do Banco Central deu na semana passada. E a gente olha aqui as projeções de juros, continuam apontando queda, vai chegar até o fim do ano aqui pelas previsões em 12,25%, a Selic está em 13,75%, então, mesma expectativa de queda, e para o ano que vem caindo abaixo de 10%, 9,5%. E aí o que sustenta aqui a expectativa de Selic continuando em queda, que as expectativas de inflação continuam recuando, para esse ano está 5,06%, para o ano que vem já está abaixo de 4%, 3,98%. E o que acontece para manter aí viva a esperança de queda de juros? Porque os detalhes aqui do texto, primeiro, o Banco Central não se compromete a cortar juros na próxima reunião em agosto, mas também não fecha a porta, né? Tirou ali alguns pontos, dizendo que poderia até subir os juros, né? Deu uma limpada ali numa possibilidade mais negativa. E o que a gente vê é que daqui ali, da reunião do Banco Central de agora até agosto, os dois principais pontos que o Banco Central coloca, que ainda precisam avançar, eles provavelmente vão avançar. Um é o projeto das regras fiscais. O Banco Central diz que isso é fundamental, ter o equilíbrio das contas públicas para que haja uma melhora mais segura do crescimento econômico, da queda da inflação. Então, o projeto das regras fiscais já foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para o Senado Federal, tiveram alterações e, como tiveram alterações, vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados. Mas já tem ali um acordo político e amplamente esperada a aprovação da nova regra fiscal, que deve acontecer ali na segunda semana de julho. Então, até agosto, né, essa questão já vai estar superada. E a outra questão que o Banco Central coloca é em relação às expectativas de inflação. As expectativas estão caindo e tal, mas ele diz que ainda estão acima da meta. Essa é a questão. Qual é a meta do Brasil, né, de inflação? E aí vai ter uma reunião agora quinta-feira, finalmente, aquela reunião do Conselho Monetário Nacional para definir qual é a meta de inflação do Brasil. O que se espera é que a meta seja mantida em 3%. O presidente Lula falou que queria que fosse maior, lembra, 4% e tal. Isso é um detalhe, né, que faz toda a diferença, porque quando o presidente falou que queria subir a meta, as expectativas automaticamente subiram para perto dos 4%. Tem a ver muito com expectativa, né? Se o presidente fala que quer levar a inflação para 4%, todo mundo começa a apostar que a inflação vai ser 4%. E aí o que se espera é que quinta-feira seja mantida em 3%, não que não haja espaço para essa discussão um pouco mais para frente, mas acabou que a interferência política acabou pesando muito aqui na confiança da meta de inflação, e aí o que se espera é que quinta-feira a meta seja mantida em 3%, e o que mudaria é o período que o Banco Central teria para atingir a meta. Ao invés de ter um ano, aquele período de um ano fechado, um ano calendário, o horizonte ali seria estendido. O Banco Central teria mais tempo, 18 meses, por exemplo, para conseguir ir aos poucos levando a inflação para a meta. Então, a gente vai chegar em agosto, Fábio, Renan, com essas duas questões principais provavelmente já resolvidas, e a continuidade da melhora de todos os indicadores que a gente já vem falando, que já teriam, inclusive, aberto espaço para queda de juros, na opinião de muitos, né? Que há um câmbio, né? Você vê que o dólar continua caindo, bateu agora há pouco 4,75, a expectativa é que chegue até 4,50, 4,40, então a gente tem um cenário de mundo que pode entrar em recessão, Estados Unidos, China, hoje com previsão de crescimento menor, então a tendência é o dólar continuar recuando, e a gente tem acompanhado a própria inflação no Brasil vindo abaixo do previsto, principalmente comida.
a alimentação, a safra agrícola está sendo melhor que o esperado, está ajudando na oferta de alimentos e está sendo muito melhor do que o previsto. Então, a gente tem um monte de motivos, né, e vão ter mais 2 na próxima reunião. Acho que vai ser difícil, viu, o Banco Central arranjar argumento em agosto, porque acho que não vai ter mais o que dizer, viu? Pois é, né, Ju? E se a projeção do Boletim Focus é uma queda de 1,5, né, 1,5 ponto percentual até o fim do ano, fechar o ano com 12,25, a gente está em 13,75. Se não cair nada em agosto, são previstas mais 4 reuniões, né, até o fim do ano. Teria de ser um corte de 0,5% nas outras 3 últimas até dezembro, que não é muito o perfil dessa diretoria, desse Banco Central, né, Ju? E o otimismo está batendo na porta de todo mundo e o pessoal está abrindo. A porta do Roberto Campos Neto está fechadinha, trancafiada, com cadeado, né? Você tem uma discussão até entre economistas que eu acho interessante, né? Quando eu pergunto até aí no mercado financeiro, você vê que tem uma divisão, né? Tem gente que acha que já dava para cortar, tem gente que é mais conservadora e tal, porque tem uma visão ali mais... o que eu tenho ouvido muito é tipo livro-texto, by the book, né? Que o Roberto Campos e os diretores, eles são mais conservadores, têm uma visão mais conservadora. E não chega a estar errado, mas a grande discussão é que chega um momento em todos os bancos centrais que o que se fala é que metade é técnica, metade é arte. Porque essa questão da arte são fatores subjetivos que você pode levar em conta, ou se você for muito rigoroso ali com a planilha do Excel, né, botar na planilha e tal, porque tem coisas subjetivas que você não consegue medir, né? Você consegue dizer que o dólar vai baixar mais, por exemplo, se a regra fiscal for aprovada como é amplamente esperado? Não, mas se é amplamente esperado, é. Então, você tem ali uns argumentos que você fica discutindo agora o timing, né? Mas acho que agosto, Fábio, pelo menos 0,25 ponto percentual deve vir de queda. Essa é a expectativa geral. Claro que pode frustrar. E como você falou, depois para correr atrás do que todo mundo está prevendo, tem que ser mais agressivo, mais rápido, né? Ali nas outras, né? Vai ser queima de estoque no fim de ano, sabe? Gerente enlouqueceu, baixamos os preços, vamos acompanhar. Valeu, Ju. Um beijo. Beijo.